Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, amém? Estou mais um dia aqui, mais uma sexta-feira, para conversar um pouquinho com você, né? Você está daí, eu estou daqui, mas eu creio que o Senhor preparou esse momento, essa hora, né? Agora olhando ali, é 15 horas e 37 minutos. Eu estava ali fazendo um bolo para meus meninos, né? E eu coloquei o bolo no forno. Talvez eu vou ter que apertar um pause aqui. E ontem eu tinha preparado para vir estar falando um vídeo aqui, dando algum testemunho, fazendo uns agradecimentos. E parece que tudo se conduziu, parece não, porque tudo é pela vontade do Senhor. Então o Senhor permitiu que seja hoje, não foi ontem. Né? Primeiro eu quero agradecer a todos que estiveram comigo nesses dias agora, né? Não só comigo, mas com meu irmão também, com a minha família, né? Se você me perguntar, para quem não me conhece ou vai ver esse vídeo, às vezes não está entendendo como eu estou começando esse áudio. Mas no meio, no início, assim, no decorrer do áudio, vocês vão entender um pouquinho. Mas assim, os agradecimentos. Quero agradecer muito a vida da Lília, do pastor Chiquinho, da minha cunhada Nilza, da minha sogra, do meu esposo, do meu primo, né, Adalberto, do pai do Adalberto, do Edilson, de todos meus primos, dos meus tios, né, da minha tia Selma, da minha prima Maria Gabriela, da minha prima Rosa Mônica, minha prima irmã Rosa Mônica, das minhas amigas, de todos vocês que compartilhou uma mensagem ali no WhatsApp, no Facebook, e de todos vocês que também não compartilhou, de todos vocês que ligaram. Talvez não compartilhou comigo, mas compartilhou com outra pessoa que também faz parte, que também conhece, né? Estamos aqui falando agora de algo que aconteceu, né? Para quem não sabe, meu pai, João dos Reis Nascimento, agora ele está em memória, né? E pela graça do Senhor, eu creio na vida eterna, né? Na ressurreição e na salvação dele, né? De todo o meu coração eu creio, né? E a minha fé e a minha esperança é que meus outros familiares estejam também. Os que estão aqui, o nosso alvo é esse, né? Trazer a palavra e buscar aqueles que ainda precisam estar na presença do Senhor. E meu pai está. Hoje eu sei que eu sou um fruto, para mim estar aqui hoje, plantada, como uma planta, né? Semeando sementes, né? Frutificando. E quem dá o crescimento a gente sabe que é Deus, mas para mim estar aqui, sendo essa serva do Senhor, com muito amor, com muita dedicação, com muita dor, com muita tristeza, com muita alegria, na situação que eu estiver, eu sempre louvarei e sempre serei serva do Senhor. E eu sei que são lutas, são batalhas espirituais, né? A batalha espiritual que a gente fala são aquelas guerras, né? Em oculto, aquelas guerras, né? Que a gente vê que a única forma da gente conseguir é aqui, ó, na palavra, em oração, jejum, não só de boca, mas vários jejum, aquele que o Senhor conduz, obediência e aceitar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Aparentemente tudo isso é só isso, sim, mas precisamos estar nos caminhos do Senhor, quando tudo isso começa a estar em nossas vidas, para que não corremos risco de nos tornarmos pessoas desviadas da presença do Senhor. Né? Eu creio que nós não somos desviados. Eu creio que tem muitos que são desviados, mas aquele que o Senhor escolheu, ele vai voltar, né? Porque Deus não é homem para que mente, né? Nem filho do homem para que se arrepende. Nós podemos, às vezes, até arrepender de algumas coisas, mas Deus não. Deus tudo faz, Deus tudo fala, e tudo que o Senhor falou está cumprindo, e tudo que o Senhor prometeu vai cumprir. Amém? Deixa eu só voltar aqui, porque eu estou com o meu notebook, porque eu quero deixar em pausa nessa louvor aqui, e acalma o meu coração. Depois eu vou explicar sobre ele.
Teve a semana passada, nós estamos no mês de abril, nós tivemos a semana, né? A semana entre os dias 16, dia 15, né? Por aí, entre a semana do dia 11 para cá, 11 para lá, né? 11 de abril, hoje nós estamos no dia 27. Há muito tempo, sim, o Senhor me desperta às madrugadas para estar orando e muitas vezes, e a maioria das minhas madrugadas, o Senhor me apresenta para orar, mas a maioria das madrugadas o Senhor me desperta nem sempre para orar de meus lábios, mas é para mim ir para o meu cantinho do sofá e ler a palavra. E ali eu mergulho na palavra, em capítulos, quando eu vejo ali até 5, 4, 3, 1, 2 capítulos. E normalmente é todas as madrugadas. O Senhor me desperta todas as madrugadas. E existem as madrugadas também que o Senhor fala assim, agora você vai interceder para seus filhos, seu esposo, para aquele ali, para aquela, né? Mas normalmente é muito na leitura. E sempre que o Senhor me traz uma leitura, na palavra, o Senhor vem e vem me edificar em sonhos. Ele vem trabalhar, ele vem falar comigo em sonho. Porque dali eu estou descansando no Senhor, estou no sono profundo e a minha alma está alimentada com a palavra. E a minha alma e o meu coração foi alimentado com um capítulo. E o Senhor vai trazer revelações para mim em sonhos. Não só em sonhos, mas normalmente o Senhor fala muito comigo em sonhos. Alguns ele fala que é para compartilhar, porque nós somos um corpo, então eu tenho que compartilhar com a igreja. Alguns ele pede para mim buscar de segmento, vamos estudando. E quando é o momento é para falar, e se não é para falar é só para eu orar. Nem tudo eu tenho que falar. Eu não estou aqui para trazer revelação, né? O Senhor já tem revelado aquilo que tem que ser, né? E o Senhor tem mostrado aqui na palavra, né? Que céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor não passará, né? Que Deus é o alfa e o ômega, o início, o começo e o fim. Então, tudo isso é falado aqui na palavra, né? São coisas assim, são palavras que nos edificam. E muitas vezes o que eu vou ler aqui não significa que quando eu vou lá sonhar vai ser revelado dentro dessa palavra, mas não. Mas a minha alma foi alimentada, o meu corpo foi alimentado, né? Além de eu orar pela manhã também, ora à noite, eu fiz um compromisso com o Senhor que ia orar todas as vezes à tarde. Como eu fiz esse compromisso com o Senhor, porque eu já orava à tarde, só que eu tinha falado para o Senhor que eu ia orar todas as vezes à tarde. E as lutas começaram mais ainda, porque foi um compromisso. E quando a gente faz compromisso com o Senhor e faz um voto com o Senhor, a gente tem que cumprir. E para mim, as orações da tarde tem vezes que são as mais difíceis. Meditar na palavra, não que é difícil, mas assim, aquele tempo fica corrido, fica para lá e para cá, mas é o horário. Porque para mim lembrar que quando a gente faz voto com o Senhor, a gente tem que cumprir. E o voto que eu fiz com o Senhor não era por nada. Simplesmente falei para o Senhor que eu sempre orei 3 vezes ao dia, de manhã à noite, mas eu queria um horário à tarde. Porque o Senhor conversa muito comigo à tarde. Muitas vezes ele me chama para o quarto e ali eu começo a orar, a gente fala em línguas, falo na língua dos anjos, o Senhor interpreta com os anjos do Senhor e eu creio ali no mover do Senhor. Cremos, né, que a presença ali se faz presente de Deus Pai, né, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo. E fica ali os 3, né, sobre mim, que se torna um. E a minha carne ali se esvazia toda e a minha alma fica pronta para receber a presença do Senhor. E eu quero te falar que o Senhor me preparou para essa morte do meu pai. Sim, o Senhor nos prepara, sim. Só que a gente sabe que vai ter o tempo de choro, o tempo de saudade, o tempo, né, de pensamentos, o tempo de fraqueza, né? Mas o meu pai, ele faleceu agora no dia 20 de abril agora, né? No dia 20 de abril, hoje faz 7 dias, hoje é dia 27 de 2018, né? Mas quando foi numa quinta-feira, não, numa terça-feira, eu estava no culto das mulheres, na tarde das mulheres, e o Senhor já estava preparando eu ali desde aquela tarde ali, né? Pelas orações, pelos louvores, né? E eu estava muito envolvida nessa semana do dia até o dia 20. Entre o dia 16 até o dia 20, eu estava muito envolvida mais ainda
com os compromissos com o Senhor. E quando foi na terça-feira, a gente foi no culto, né? Eu ainda falei lá que eu, assim, quando eu estava jovem e tudo, eu não tinha filho, eu falava que eu não tinha medo da morte, porque eu sabia que eu iria para o Pai. Hoje eu sei que eu vou para o Pai, mas depois que eu tive meus filhos, eu falei assim, nossa, eu já comecei a ficar pensativa, nossa, Senhor. Ainda falei isso no culto das mulheres, se eu morrer hoje, quem vai cuidar dos meus filhos? Como vai ficar meus filhos? Eu já veio esse pensativo, mas eu confio no Senhor, que os meus filhos, né, são dele, não é meu. E que o tempo que eu estou aqui para cuidar é o tempo que o Senhor permite. Mas começou a vir esses pensamentos, eu até falei para as meninas, né? Não é questão de medo da morte, é de certa forma, a gente fica um pouco desconfiada de como vai ficar os nossos filhos. Mas eu creio, eu confio no Senhor tudo. Isso é falando eu, Leidiane, é as nossas fraquezas, né? E a gente falando nessa terça, daí na quarta teve o culto, né? Na igreja, a gente foi, né? Tava muito envolvida no ministério. E eu participo do movimento com as meninas, né? Do Despertar Débora. Normalmente eu não participo com elas pessoalmente, nas reuniões, né? Que é assim, um exemplo, quem tem o Despertar Débora, né? Elas arrumam um local para estar aí fazendo a reunião, e nessa reunião, né? Normalmente é uma igreja. E faz essa reunião e normalmente são as quinta-feira à tarde. E sempre é mais longe, eu tô com meus meninos, né? Meus meninos estudam de manhã. Sempre tem algo que me impede, assim, nesse sentido. Eu sempre falo, se Deus quiser, eu vou. E desde o dia que elas colocaram esse folder, falando que ia ser no meu bairro, próximo meu bairro, eu falei assim, esse eu vou, Senhor. E eu coloquei, se Deus quiser. Eu não pus meu ponto final. Eu coloquei a vírgula, né? Eu vou, Deus. Mas se Deus quiser, né? E amém. E eu deixei isso nas mãos do Senhor. Isso foi 2 meses atrás. E foi se aproximando, eu ainda pedi para as irmãs, quando estiver chegando perto, vocês me avisam para mim não esquecer. E quando chegou na semana, né? Na segunda-feira eu já tinha certeza que eu ia. Eu falei assim, eu vou. Foi na quinta-feira. E eu falei assim, eu vou. E Deus estava me chamando muito para ir. Né? Não só ali nas orações, nos cultos, porque o Senhor estava precisando, além de eu alimentar com a palavra, eu precisava estar em comunhão com mais pessoas, para abraços, né? Porque ali eu sentia abraçado, sem saber o que eu ia precisar de outros abraços, né? E assim, sentindo esses abraços, cada uma me abraçando, né? E quando foi na quinta-feira de manhã, eu fui levar o meu filho para fazer um exame de audiometria, né? Porque ele consulta com a fonoaudióloga e ele tinha essa consulta de audiometria. Ele ia até fazer, né? Provavelmente o exame de audiometria, mas não foi possível. E foi eu e meu esposo, nós fomos de moto e meu menininho no meio, né? E a gente foi e era num bairro bem distante, né? Num bairro São Jorge. E a gente foi até nesse bairro São Jorge, estava marcado na parte da manhã. Chegou lá, a médica falou, né? A otorrina falou só, olha, a gente vai ter que mandar de volta, ele vai ter que fazer uma limpazinha e depois você retorna, né? Tá. E a gente veio embora. Mas antes de vir embora, eu lembrei que eu tinha feito uma carta, que o Espírito Santo tinha feito uma carta para me entregar aos hospitais. E eu sempre falava, Senhor, qual que é o hospital? O primeiro hospital que eu tinha feito era para o UAI do Roosevelt. Mas como eu estava lá na UAI do São Jorge, eu já estava com essa carta, o Senhor é aqui. Daí eu entreguei lá para os funcionários, para os pacientes, né? Eles iam passar de mão em mão. Não sei como aconteceu, mas é a vontade do Senhor e eu creio que o Senhor está trabalhando ali. Né? A carta fala no nome do Senhor, fala no nome de Jesus, fala de alimentar, né? Tá alimentando as pessoas ali que estão precisando, às vezes, de um conforto. E talvez não vai vir com um abraço, mas vai vir por uma palavra, por um versículo. E deixei essa carta lá no São Jorge, né? Olha para você ver. Eu não fui lá. Eu achei que eu tinha ido lá para o meu filho fazer audiometria. Não, não foi. Porque chegando lá, foi desmarcado porque ele tinha que fazer uma limpeza. Eu fui lá simplesmente para transportar essa carta, né? O Espírito Santo nos conduziu para lá, amém? E quando a gente veio na volta, a gente passou na casa do meu pai. Meu pai mora no bairro Brasil. Ele morava aqui comigo. Por problemas de saúde, ele veio morar comigo. Ele veio para cá em 2016. E o Senhor descansou meu pai de 2016 até 2018.
tirou ele do emprego, porque ele não podia trabalhar. Eu penso que meu pai já trabalhou muito. O Senhor quis dar esse descanso para ele. E aqui em casa ele passou a pegar a Bíblia, ler a Bíblia, e ia com a gente na igreja. Lá na cidade que ele morava, ele já ia também. Ele já tinha se convertido, né? Mas eu acho que ele estava precisando ler mais a palavra. E aqui ele começava a ler a Bíblia, né? Essa Bíblia que eu tô, ele me deu há muito tempo atrás. É muito importante para mim. É um grande presente e vai ficar aqui para mim, memória assim, né? Sempre que eu vejo, eu vou lembrar de quem me deu. E ele veio e ficou com a gente, ele veio para cá em 2016. E quando foi em final de dezembro, ele foi morar no bairro Brasil, na casa da mãe dele lá. Só que lá na casa não tem outras pessoas, são várias casinhas, tipo colônia. Cada uma de 2 cômodos. E meu pai foi ficar numa casa. Ele se sentia incomodado, achava que aqui estava incomodando a gente. E às vezes meu pai estava nervoso, né, por conta do micro AVC que ele deu, da diabetes, essas coisas que altera. Ficou sem trabalhar, e a gente falava que ele não podia, era pela saúde dele. E ele foi se acostumando, mas ele, como era o emocional, isso aí afetava ele, né, porque ele queria ver dinheiro, ele queria ter trabalho. Eu falava assim, pai, por enquanto não. Os médicos não liberam, assistente social não libera. Daí, quando foi em final de novembro para dezembro, né, ele foi pro bairro Brasil. Só que no bairro Brasil morava só um rapaz, e ele foi morar lá. Eu falei assim, tá, então o senhor quer ir para lá? Aqui em casa ele estava até com o pé inchado. E mesmo a gente dando remédio, muitas vezes, às vezes o remédio, sim, amenizava, mas o pé dele não desinchava. E quando ele foi para lá, pro bairro Brasil, passou 2 semanas, quando eu fui lá ver ele de novo, né? Que eu não abandonei ele, eu sempre fiquei indo lá, né? Eu tinha que ir lá para estar entregando os remédios. Não só eu, meu irmão também ia lá para levar mantimentos para ele, né? O Anderson ia também com a namorada dele, levava as coisas para ele lavar roupa, né? Então a gente foi cuidando dele lá, dessa forma. E eu percebi que ele ficou melhor lá. O pé dele desinchou totalmente, né? O pé dele já tinha desinchado. Eu falei assim, o problema dele lá em casa é porque estava nervoso, achando que estava se acomodando e não estava, né? Tem uns pequenas coisinhas que acontecem, mas isso a gente vai relevando, né? Eu fui filha, né? Quantas coisas já fiz, meus pais me aceitou, e por que eu, filho, agora não poderia aceitar? Essas coisas a gente releva. E ele foi para lá e ele passou a ficar lá. A gente mandava, eu levava os remédios, entregava os remédios para ele, mas eu acredito que, por mais que ele tentava tomar certo, algumas coisas ele às vezes não tomava, né? Porque aqui eu dava, mesmo eu indo dar o remédio para ele, ele não aceitava muito. Às vezes, quando o médico passava um a mais, ele falava assim, não, vou tomar um a mais não, eu sempre tomei 2. Coisa assim, né, que acontece em todas as famílias. Talvez nem todas, mas em quase todas. E quando foi na quinta-feira que eu fui para as Débora, que estava marcada às 2h30, e antes de ir, a hora que eu vim do AI com meus meninos, eu passei no meu pai. Porque sempre que eu saía, sempre na volta eu passava no meu pai. E eu passei lá, chamei ele veio, ele estava ouvindo um radinho, uma música gospel, né? Rádio gospel, assim, glória a Deus, aleluia. E eu perguntei se ele estava bem, ele falou que estava bem, falou benção para os meninos abraçou os meninos, né? Eu dei benção, cumprimentou meu esposo e nós ficamos ali umas meia hora conversando com meu pai. E eu fui embora. Depois a gente foi embora, porque o Reinaldo entrava no serviço 12h30 e eu tinha que passar no postinho para dar entrada para fazer a limpeza do Rafael. E quando a gente foi embora, na quinta eu falei, tchau, pai, fica com Deus. O senhor tá bem? Eu falei, tô bem, tô. Pai, mas parece que o senhor falou que tá com dor na perna. Como o senhor tá bem? Eu disse, não, eu tô bem. Não, mas o senhor acabou de falar que tá com dor na perna. Eu disse, não, eu tô bem. Então tá, pai, tchau, fica com Deus. Daí quando foi daí isso foi na quinta. Daí, quando eu vim do postinho, eu passei na minha sogra. Quando eu cheguei na minha sogra, eu comecei senti um arrepio assim nas pernas. E eu tava olhando umas roupas que eu tinha ganhado para doação. Eu falei, Senhor, se for alguma coisa nessas roupas, repreende, Senhor. Mas não era. E eu falei assim, nada vai assim me atrapalhar aí hoje, porque eu já tenho um compromisso nas Débora lá, né? Mães de joelhos, né? E filhos de pé, que é as orações.
E eu me preparei para ir para as Débora, né? Eu sou assim, se eu tenho uma oportunidade, se minha sogra fala assim, eu fico com seus filhos, se tem algo da igreja para mim ir, eu vou. Porque se um dia Deus falasse, nossa, você não foi porque não podia, eu fui porque teve oportunidade. Se Deus falar assim, não teve oportunidade, eu sei que teve, né? Que teve aquela oportunidade. Daí eu fui. E quando chegou, né? E quando chegou lá, a gente. Daí foi dando os horários, eu me arrumei, os meninos ficou com a Dona Gali, ela acha bom que ela tá sozinha, os meninos ficam com ela. Eu fui, saí para aí, cheguei, porque era aqui perto de casa, na igreja, a igreja Getsemane, né? O salão que foi emprestado lá nesse dia para fazer foi o salão Getsemane. Qualquer dia nós vamos fazer um na Sal da Terra, né? Se a pastora e o pastor liberar, a gente vai fazer uma reunião lá um dia. Já aviso que é numa quinta-feira, às 2h30 da tarde. E é tranquilo, é até umas 4 horas, no final a gente tem um café, um lanchinho. E eu cheguei lá, e quando a gente chegou lá, as meninas me viram, né? A missionária Priscila me viu, a irmã Márcia, a pastora Márcia me viu, a coordenadora Dalva me viu, né? E eu vi umas vizinhas minhas aqui perto de casa, e ali todo mundo abraçou, fui muito feliz de uma ver a outra, tudo. Eu já tinha visto a Priscila na terça-feira, né? Ela foi uma convidada especial para estar ministrando a palavra na Sal da Terra, do Marta Helena. E a gente chegou e elas já me chamaram na frente para estar fazendo a oração das ofertas, né? A gente orou, a gente louvou. E como elas têm um inário, cada um fala um número e escolhe. E várias irmãs escolheram os inários, cantou 3. Daí eu lembro que o segundo, eu não sabia, mas depois eu entendi que ele era para mim. Era para muitas, mas era para mim. É aquele que falava, Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim, né? E começou, e eu não sei cantar nada dela, mas eu sei falar só esse refrão. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. E eu entendi como que o Senhor já estava trazendo uma dose mais forte dentro de mim. Uma dose forte para suportar a morte de um ente querido, para suportar a dor, a tristeza, a angústia e um alimento, né? E depois dessa reunião das Débora, eu voltei para minha sogra e à noite eu ainda fui na oração, na oração da intercessão, né? Sou Carlos, pastor, e foi um dia que entrou um rapaz lá, né? A gente crê que foi um chamado do Senhor, aquele rapaz entrando. E o Senhor me encomendou muito, tá lendo o Salmo 91, que era um salmo de livramento para as nossas vidas que estavam ali. E isso já era na quinta. Daí quando eu vim embora para casa, né? Eu cheguei em casa, quando eu fui deitar, era mais à noite, eu senti uma dor muito forte no peito. Uma dor que eu não consegui levantar da cama, no coração mesmo. Eu sinto essas dores de angústia. Eu, Senhor do céu. E eu não conseguia nem levantar direito para chamar o Reinaldo, meu esposo. Daí quando eu consegui chamar ele, eu falei assim, Reinaldo, vem cá. Unge meu coração. Daí ele passou o óleo, ungiu e eu deitei. Não, deitei não, já estava deitada e consegui virar para o outro lado, que eu não estava conseguindo nem virar. E eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Que angústia é essa? E veio essa angústia, eu falei, Senhor, se for com o sobrinho da Elaine, né, que nós já estávamos orando, e eu tinha pedido nesse dia para eles entrar numa corrente de oração durante 7 dias, com o Salmo 121, e no 7º dia foi encontrado o sobrinho dela, amém? E eu falei, entre nessa oração para você, chama tanto de familiar que puder, para você estar orando Salmo 121, faz uma corrente durante 7 dias. Isso era na quinta que eu falei para ela. E na quarta dessa semana agora, né, que foi dia 25, o sobrinho dela foi encontrado, amém, né? Não creio, mas eu creio na fé. Não sei se todos orou, mas eu sei que ela leu Salmo 121 durante esses 7 dias. E a gente daí eu orei para ele também, e veio um pensamento assim no meu pai também. Daí quando foi no sábado, na sexta também senti essa dor no coração. E eu fui ungindo esse dia e orando às madrugadas e lendo a palavra, Senhor, vai alimentando a minha alma. Daí quando foi no sábado de manhã, meu esposo falou, ia para a chácara trabalhar, ia com a mãe dele, fazer um serviço lá.
E eu falei assim, Reinaldo, eu já vou separar os remédios, você já entrega pro meu pai no sábado. Que ele ia, a hora que você for precisar amanhã, antes de ir lá, você leva os remédios. E o Reinaldo foi lá pro meu pai e chamou ele. Era 10 horas da manhã para entregar os remédios. Que eu separo eles direitinho, da pressão, tudo. E quando ele chamou, não atendeu. Mas assim, meu pai anda muito de a pé e tudo. Ele pensou, sabe, o pai dela deve estar lá no irmão dele, no tio Danilo. E ele veio, porque tinha que trabalhar. E quando ele veio e chegou em casa, ele só chegou à noite, 10 horas, porque ele veio da chácara. Eu perguntei, Reinaldo, entregou os remédios? Olha, eu chamei, ele não estava lá não. Eu disse, não, então amanhã no domingo a gente leva. Mas a hora que ele falou que chamou e ele não estava lá, eu senti uma tristeza. Eu falei assim, meu pai, aconteceu alguma coisa. Só que assim, eu não sabia te explicar isso ontem. Eu sei te explicar isso hoje. Porque se eu soubesse explicar isso ontem, eu teria ido lá no sábado. Mas daí ele, quando foi no domingo, a gente levantou, disse, Reinaldo, os meninos estão precisando sair, nós estamos meio sem dinheiro, né? Vamos almoçar e levar isso pro Parque Sabiá. E na volta, né, a gente já leva os remédios, já passa lá para ver meu pai. E a gente foi pro Parque Sabiá, arrebentou umas pipocas pros meninos, levou uns lanchinhos e a gente foi. Quando cheguei no Parque Sabiá, era 1 hora. A hora que eu cheguei no Parque Sabiá, eu comecei a ler um livro que estava falando da alimentação da carne. Lá eu comecei a chorar e o clima do Parque Sabiá, para os meninos estava bom, estava tranquilo, mas para mim eu vi ali que estava parecendo um velório. Parecia um cemitério ali para mim, sabe? Todo mundo calado e calmo, mas não tava. Mas para mim tava assim. E eu comecei a chorar ali, senti uma tristeza e eu fechava o olho pro Reinaldo não ver, porque eles estavam bem, os meninos brincando. Quando E antes disso, do domingo, quando foi no sábado, 2 horas da tarde, eu tava aqui arrumando a casa e ouvindo a música, né? Tava ouvindo os louvor. E eu tava ouvindo aquela música do Anderson Freire, né? Que fala Acalma o Meu Coração. E eu comecei a ouvir essa música. E a hora que eu comecei a ouvir, eu caí no chão no sábado. Sentei no chão e fiquei ouvindo esse louvor umas 10, 4 vezes. E eu falei, Senhor, por que o Senhor está me entregando esse louvor agora? Que ela falava assim, né? Acalma o meu coração. Essa aí que tá passando. E eu comecei a ouvir esse louvor. E a hora que eu comecei a ouvir esse louvor no sábado, por volta de 2 horas da tarde, eu comecei a chorar. E eu chorava, e eu chorava, e eu chorava. E eu comecei a chorar e eu falei, Senhor, então acalma o meu coração para algo que vai acontecer. Porque o Senhor já está me acalmando antes. Isso no sábado. Daí no domingo, nós no Parque Sabiá, quando deu 1 hora, um primo meu me ligou e falou assim, Neidiane, meu pai não viu seu pai ontem, tá meio preocupado, tudo. E nós conversando lá, eu falei assim, nossa, eu ia até passar lá mais tarde, mas eu vou embora agora. A hora que nós chegamos no Parque Sabiá, nós voltou. Fiquei meia hora lá, né? Os meninos brincou um pouquinho. E eu, Reinaldo, vamos embora agora. A hora que nós chegou para ir lá no meu pai, isso já era no domingo, né? No dia 22, no domingo, nós chegou. A hora que nós chegou lá no portão, lá, tudo fechado, né? A hora que eu cheguei no portão, eu falei assim, Reinaldo, meu pai morreu. Esse cheiro de carne podre, esse cheiro de podridão que eu tô sentindo aqui do portão não é lixo, é carne. É a carne morta. E nós já puxou o portão e ele já pulou. A hora que ele pulou lá, ele já entrou lá no quarto dele, no cômodo dele, empurrou, ele tava morto lá na cama, né? Com as pernas no chão e morto na cama. Só um minutinho, meninas. Só um minutinho, meninas, meninos. É porque o forno fez o barulho lá que terminou de assar o bolo. Eu fui lá olhar e eu tava até esquecendo, gente. Se não fosse barulhinho, talvez ia queimar. Mas eu fui lá e já até tirei da tomada. Amém, né? E quando eu cheguei no portão, eu já vi que meu pai estava morto. E como eu estava com meus meninos pequenos, um de 5, de 6, eu falei assim, se for meu pai, eu já sabia que era, mas a gente sempre fala assim, né? Renato, se for meu pai, você só faz assim, porque eu preciso arrumar alguém para pegar meus meninos. Eu não quero que eles vejam ele nessa situação. E o Reinaldo pulou o muro e logo eu já liguei. A primeira pessoa, toda vez que eu estou no desespero e vejo que tem alguém perto de morrer ou já morreu, a primeira pessoa que eu ligo é para a pastora Karine e para o pastor Chiquinho. E depois eu ligo para a Rosângela e depois eu vou ligando para os outros. Mas esses são os primeiros que o Senhor me mostra. Talvez eles estão no clima bom, nem era para receber isso, mas é os que o Senhor me mostra, né?
E eu já liguei pro pastor, como é que a gente faz? Ele já pediu pra gente ligar pro corpo de bombeiro e tudo. Daí o pastor já veio rapidinho, já levou os meninos pra mim. Quando o pastor chegou, o bombeiro já tava. O bombeiro veio, olhou lá, né? E falou que, pelo jeito, ele já estava em decomposição, parece que ele morreu na quinta. Mas na funerária veio, fez a perícia, ele morreu na sexta-feira. E eu tenho certeza que foi 2 horas da tarde, porque foi no sábado que eu senti aquela tristeza, 2 horas da tarde, por volta de 2h30, 3 horas. E meu pai morreu nesses horários, na sexta-feira. Mas o caixão dele teve que ser lacrado, porque ele já estava em decomposição. E o velório foi na segunda-feira, agora, né? Dessa semana. Foi no dia 24, né? Ou 23, eu tô meio perdido. Mas eu tô aqui para agradecer para vocês, que eu estou bem, né? Para quem não sabe, eu perdi minha mãe no dia 20 de março de 2006. E meu pai faleceu agora, com 60 anos, no dia 20 de abril de 2018. Mas eu quero te dizer que todos esses eu creio na salvação. Foram pessoas que foi presente para Deus. E eu até peço a Deus perdão quando eu falo que eu perdi minha família. Eu falo assim, Deus, não perdi. Simplesmente eu estou num tempo de espaço, porque eu creio que vai ter o tempo de nós nos encontrarmos. E não só eu vou ser família deles, mas eu vou ser sua família também, né? Porque há tempo para todas as coisas. E eu quero agradecer a vida de cada um, né? E o Senhor me alimentou com Salmo 20, Eclesiastes 3. Não vai dar tempo, porque o meu áudio aqui está muito pouco, né? Para gravar. Então, assim, o que o Senhor me entregou, essa palavra, uma semana antes já era para esse motivo também, que tudo tem seu tempo determinado, lá em Eclesiastes 3. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Então, há tempo determinado para todas as coisas. Daí, quando foi no domingo, pastor ressaltou de novo esse versículo, né, de Eclesiastes aqui, esse capítulo, e eu falei assim, o Senhor está falando que há tempo para alguma coisa, para todas as coisas. E eu creio que foi o tempo do meu pai. E 60 anos é novo? Sim. Mas tem crianças que acabam de nascer e morrem também. Tem jovens morrendo. Então há tempo para todas as coisas aqui. E vai chegar o tempo de todos nós, e todos aqueles que creem e que buscam o Senhor para estarmos juntos na Nova Jerusalém, na vida eterna. Eu vou ter meus tempos, sim, de choros, vou ter meus tempos de alegria, até chegar na vida eterna. É assim com minha mãe, com meus avós, e não vai ser diferente, né? Porque isso faz parte, e isso nos alimenta, amém? Obrigada por tudo. Se eu não falei seu nome, eu te agradeço também por tudo que você fez, por todos. Obrigada à igreja que ofertou ali, porque meu irmão, a gente é irmão em parte de pai, né? E eu, em parte de mãe, eu sou filha única, né? Mas assim, a gente agradece, eu agradeço no meu nome do meu irmão, e a todos aqueles que me ajudou, o tio Danilo, o William, a Aline, a Alba, todos aqueles. E a igreja que ofertou uma quantia aí para nos ajudar a inteirar, para fazer o velório. Não foi possível ter velório com meu pai, né? Teve que ir direto para o enterro, e só lá no enterro teve 15 minutos. O caixão foi lacrado, e eu entendi por que o caixão foi lacrado. Porque o Senhor queria a lembrança do meu pai no rosto de cada um que viu ele. Pode ser 1 ano atrás que você viu, 1 mês agora, ou 1 dia antes. Que você recorde ele daquela forma que você viu. No ponto de ônibus, eu despedindo dele na quinta-feira. Com minha mãe foi da mesma forma, despedi da minha mãe no domingo e ela faleceu na segunda. Então eu creio que tudo isso é gratidão a Deus, né? Tudo isso é gratidão. Com lágrimas, sim, mas com alegria, com a glória do Senhor sobre as nossas vidas. Porque o Senhor é esse que acalma o nosso coração. Amém? Guarda a aflição, acalma o meu coração,
Meu pai, ele é convertido, ele é evangélico. Meu irmão, ele é católico. E o meu irmão, ele vai estar fazendo a missa de 7º dia, né? Ele considera que meu pai morreu no domingo, porque foi no domingo que nós encontramos. Então, nesse sábado, ele vai estar tendo a missa de 7º dia. Para você que quer estar indo lá com meu irmão. E nós vamos estar orando por eles, pelos familiares, para que todos tenham entendimento dessa passagem de vida para a morte, e de morte para a ressurreição, e de ressurreição para a vida eterna. Assim foi com Jesus e assim será com todos nós. Assim será com as plantas, com os animais, com tudo aquilo que respira. A terra lá de Jerusalém nos espera, porque ela também é vida. A água também, tudo. Ruas de ouros, né? Ruas de ouro nós vamos estar na Jerusalém. É um ouro que não vai ter ganância, que não vai ter competição. É tudo para Deus, é tudo para nós. Porque vamos viver o nós, sem competir, sem corrupção, sem enfermidade, porque lá é a verdadeira cura. A verdadeira cura. Aqui a gente sara, melhora, vem uma enfermidade, vem uma dor, vem tudo. Mas não, meu pai, ele foi para o céu. Meu pai foi para a vida eterna. Ele não foi com a diabetes, com a AVC, não. Ele foi curado, porque lá não entra essas podridão da carne, lá não entra. Lá não entra desânimo, lá não entra angústia, lá não entra depressão, lá não entra câncer. Quando você, às vezes, orou tanto com um ente querido seu e às vezes ele morreu, você falou assim, nossa, ele não sarou. Não, ele foi para o céu, para a vida eterna curado. Porque lá é um lugar de cura. Aqui nós vamos sarar, vamos melhorar, vai vir uma coisa, vai vir uma dor, vem a cura. Mas a cura eterna é lá, no lugar celestial com o Senhor, amém? Calma o meu coração. Vou orar um pouquinho para nós. Senhor Deus e meu Pai, coloco diante de Ti o meu coração, o coração dos nossos familiares, dos nossos amigos, coração de pessoas que estão passando por isso também, por perda, por despedida. Acalma, Senhor, o coração do meu irmão, da minha irmã. Acalma o coração de cada pessoa que necessita, Senhor, do Teu amor, da Tua presença. Pai, colocamos diante de Ti, Senhor, a vida daqueles que estão nos leitos, buscando cura, e muitas vezes não encontra cura, e quando o ente querido morre, às vezes fica com raiva do Senhor, mas que ele possa buscar a salvação, que ele possa buscar a cura para a vida eterna, não a cura para cá, que ela é passageira, mas aquela sim que é para a vida eterna, aquela que às vezes a gente não está vendo aqui, mas lá no reino do Senhor já está tendo essa cura. Glórias, solecantas, aleluias. Obrigada, Jesus. Toca, Senhor, em cada coração. Agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer, e já fez e não fez em minha vida. Obrigada, Pai, porque até aqui o Senhor nos sustentou e até aqui o Senhor nos permitiu respirar. Pai, coloco diante de Ti as nossas vidas. Eu creio, em nome do Senhor Jesus, que todos aqueles que veem esse vídeo, ouvir essa oração, serão tocados com o Teu poder, serão tocados com a Tua unção. É o que eu te peço em nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Acalma, Senhor, os nossos corações. Amém? Acalma o meu coração. Acalma o meu... Vamos comer bolo? Acabei de assar o bolo. Vamos? Olha aqui, vou trazer ele só para vocês verem. Ó, agora a gente vai comer esse bolinho aqui, né? Meio gostoso, eu creio que tá gostoso, não pude experimentar. Sinta-se vontade para comer o bolo. Às vezes você vai falar assim, nossa, quantas farturas, sim, quantas farturas. Mas hoje, o que o Senhor me entregou hoje para fazer foi esse bolo com meus filhos. Estou passando uns momentos assim, não que eu estou passando dificuldade na vida financeira, mas eu estou passando um momento de grande alegria, porque eu estou desde janeiro sem trabalhar. Né, eu trabalho de contrato, de professor, educador, e até agora eu não fui nenhuma designação. Aliás, eu fui em uma, que foi na quinta-feira passada, retrasada, e antes do meu pai falecer. E quando eu cheguei lá, o Senhor já me falou que não era. E o Senhor falou que é tempo um pouco de eu esperar, porque o Senhor fala que eu tenho trabalhado aqui para a obra dele. Não que o serviço me atrapalhe, mas o que ele tem para mim é para fazer a vontade do Senhor, né?
Então, assim, meu marido trabalha, recebe um salário. Mas eu quero te falar que nós temos vivido os melhores dias das nossas vidas. Não só agora, desde 2014, quando eu decidi trabalhar menos tempo e mais tempo para o Senhor. No meu emprego também. Eu falo, Senhor, e quando eu for para o meu serviço, que seja para ser a sua vontade, o local que o Senhor me colocar, que seja para falar do seu amor. Em ação, sim. Muito mais em ação do que em palavras. Porque a palavra já alimenta, então eu tenho que ter ação na vida do irmão, né? E agradeço a vocês, que eu estou bem. Se alguém precisar aí de fazer algumas aulinhas de reforço, eu dou aula de reforço para crianças do 1º ao 5º ano, viu? E posso também dar aula de princípios bíblicos. Se alguém quiser vir aqui em casa estudar um pouquinho da palavra comigo, falar sobre dízimos, oferta, tudo, quiser vir aqui, assistir um filme gospel, ouvir louvor, a minha casa está à disposição. É só entrar no meu privado que a gente entra em contato. Estou à disposição de cada um. Abraços, Leidiane e família. Tchau. Obrigada, Rosângela, pela oferta, viu? Deus abençoe. O vento está soprando. Vou lá levar o bolo, agora nós vamos comer o bolo. Tá? Pessoal, se alguém precisar de roupa para doação, eu tô com muitas roupas para fazer doação, para criança, para adulto. Entre em contato comigo também, tá? Eu tenho um cômodo aqui só com muitas roupas para doar. E seria bom você vir e mostrar o seu tamanho ou falar o estilo de roupa, que eu tenho muitas roupas para doar. E eu preciso doar elas, porque elas já estão ali até lavadas. Eu sempre lavo elas já estão ali na caixa, tá? Mas não pode demorar muito, né? Estão aqui para ser doada. O vento está soprando, mas é te adorando, que vence o Lord. Presta atenção nessa letra aí, hein? Dessa música depois, hein? Acalma o meu coração, acalma o nosso coração. Viver, morrer em Cristo é lucro, não é? Amém? Só vamos vencer esse mundo se for na presença do Senhor. Acalma o seu coração, descansa no Senhor. Esses dias eu não estou indo na igreja, mas eu falei, Senhor, deixa eu descansar 7 dias no Senhor aqui em casa. Eu sei que eu preciso ir na igreja, então esses dias eu nem fui na igreja. Fui na terça, no culto de mulheres, né? Mas domingo eu estou retornando, viu? Para a igreja. E eu não deixei de orar e nem buscar o Senhor. Eu só pedi ao Senhor para me dar 7 dias. E eu estou descansando no Senhor. E eu creio que o Senhor tem preparado grandes momentos. Tchau. Eu quero falar mais, mas depois eu não vou conseguir enviar para o YouTube. O áudio vai ficar pesado. E eu estou gravando no meu celular. Tchauzinho. Ó, esse olhinho aí meio pequeno aí é porque de vez em quando vem umas lágrimas, um choro. Mas o Senhor tem acalmado o meu coração. Tem trazido alegria em tempo de tristeza. Tem preenchido meu coração em tempo de angústia. E eu estou vivendo o sobrenatural de Deus desde 2006, quando minha mãe faleceu. Eu tenho vivido o sobrenatural de Deus. Murmuro, sim, mas eu peço, Senhor, para que me perdoe, para que nos perdoe. E para que eu venha arrepender todos os dias daquilo que não agrada ao Senhor e que eu venha ser conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Isso é o que eu quero. Isso é o que eu peço todos os dias para a minha vida, para a minha casa, para os meus filhos, para você, para todos nós. Para os cãozinhos, para os cachorrinhos, para os gatinhos, para todos. Amém?